do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha a bondade de sentar-se. Meus amados irmãos, hoje então celebramos a festa da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Rei, Rei do Universo. Nosso Senhor, Filho de Deus, que foi coroado Rei. Nosso Senhor veio para dar testemunho da verdade. Nosso Senhor, portanto, disse que Ele mesmo era Rei. Como nós acabamos de ouvir, diante de Pôncio Pilatos, no pretório de Pôncio Pilatos, Nosso Senhor foi questionado se Ele era Rei. E Nosso Senhor então diz, sim, eu sou Rei. Poderíamos nos perguntar como Jesus é Rei? De que modo Jesus é Rei? De que modo reina Jesus? Primeiro, o reino de Nosso Senhor, logo à primeira vista, observando a vida de Nosso Senhor, a história de Nosso Senhor não é rei como os outros reis. Os reis da terra dominam os seus súditos com força, dominam, escravizam e deixam evidente que eles são reis, mas com força. Às vezes à custa de sangue, às vezes através da escravidão, etc. Nosso Senhor não é rei assim. Nosso Senhor é rei, mas de um reino que não é deste mundo, Ele mesmo tinha dito. Na verdade, Nosso Senhor, Ele quer ser rei das almas, das inteligências, das vontades, dos afetos, dos corações. A maneira como Nosso Senhor reina é diferente. Nosso Senhor, por exemplo, Ele não veio para estabelecer um reinado como os reis da terra reinaram, no sentido de ter um reino, um principado ali, e só ali estabelecer ou ter o seu poder, o seu domínio sobre os seus súditos. Nosso Senhor, o reino de Nosso Senhor, ele é vastíssimo. Ele quer ocupar todos os corações, de todos os homens, de todos os tempos, de todas as nações. Portanto, a realeza de Jesus, ela é universal, ela é abrangente, ela não tem limites. Havia profecia do Antigo Testamento em que Nosso Senhor reinaria de mar a mar, para dizer a extensão do reino de Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor, quando foi estabelecida a festa de Cristo Rei, a realeza de Jesus, pelo Papa Pio XI, o Papa deixa bem claro que Nosso Senhor quer reinar de modo especialíssimo em três quesitos, sobre três aspectos. Primeiro, Nosso Senhor é rei das inteligências. Ou seja, o ser humano é um ser inteligente. Ele raciocina, ele aprende. Muitas das coisas que nós conhecemos, claro, porque nos disseram, porque nos ensinaram, porque nós aprendemos. Então, Nosso Senhor quer ser rei da nossa inteligência. Primeiro, pelo acatamento ao seu ensinamento, à verdade de Nosso Senhor. Depois, pelo esforço que nós devemos ter constante em estar sempre conhecendo a vontade de Deus. O que é que Deus ensina? O que é que Jesus, qual é a doutrina deixada por Nosso Senhor? Então, Nosso Senhor quer reinar a nossa inteligência desta maneira. Pelo nosso empenho em conhecer a verdade, em conhecer a sã doutrina, não em ficar com doutrinas falsas, com doutrinas que são ensinadas às vezes pelos meios de comunicação ou pelos achismos. Nosso Senhor não reina pelos achismos. Nosso Senhor, Ele ensina a verdade. Aí como o Evangelho acaba, a última frase do Evangelho, forte, Nosso Senhor diz assim, todo que é da verdade, ouve a minha voz. Ou seja, se nós quisermos que Nosso Senhor reine na nossa inteligência, pela verdade, nós temos que ouvir. O primeiro aspecto importantíssimo para que Jesus reine é ouvi-lo. Temos que escutá-lo. Pilatos perguntou, então tu és rei? E Nosso Senhor disse, sim, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. E eu vim para dar testemunho da verdade. E é interessante que quando Nosso Senhor falou verdade, Pilatos disse, o que é a verdade? E deu as costas para Nosso Senhor.
porque ele era cético, ele não acreditava. Então é interessante nós acatarmos a verdade de nosso Senhor, os ensinamentos de nosso Senhor. Isso é muito importante. À medida que nós adequamos a nossa inteligência, a nossa concepção, as nossas ideias, as nossas convicções à inteligência, à vontade, ao querer, ao ensinamento de nosso Senhor, nós estamos deixando Jesus reinar em nós. Primeiro aspecto. O segundo aspecto, nosso Senhor quer reinar na nossa vontade. O ser humano ele não é apenas inteligência, ele não é apenas um cérebro pensante. O ser humano também tem a vontade. Vamos dizer que o santuário do homem é a vontade. O resumo de todos do homem está ali, na sua vontade. Se a vontade do homem for boa, o homem vai ser bom. Se a vontade do homem for medíocre, ele vai ser mediano. Se a vontade do homem for santa, ele vai ser santo. Ou se for má, ele será ruim. Então o homem é aquilo que for a sua vontade. Então nós temos que deixar Jesus reinar na nossa vontade. Como? De que maneira, Padre? Acatando a vontade de Deus. Quando nós adequamos o nosso querer ao querer de Deus, ou seja, quando nós sintonizamos o nosso querer ou o nosso não querer ao querer ou ao não querer de Deus, aí nós estamos deixando Jesus ser rei da nossa vontade. Exemplo, quando nós, diante de uma tentação, somos inclinados para o mal e sentimos a força da tentação, mas resistimos porque não queremos ofender a Deus, porque isso ofende a Deus, porque isso vai desagradar a Deus, que é sumamente bom, nós estamos deixando Jesus reinar em nós, a nossa vontade. E aí, ao mesmo tempo, nós estamos deixando Cristo santificar a nossa vontade. E a nossa vontade se torna serva de Cristo Rei. Então, uma das maneiras para a gente deixar Jesus reinar é sendo santos. Quando um cristão busca a santidade, aquele cristão, na sua vida, está tendo Cristo como rei da sua própria vida pessoal. E o terceiro aspecto, não só da inteligência, pela verdade, pelo acatamento à verdade, ensinada por nosso Senhor, não só do querer de Deus, através da adequação da nossa vontade à vontade de Deus, mas também dos afetos. O ser humano não é simplesmente razão, não é simplesmente querer, vontade, mas ele é também sentimentos. Nós temos um coração, nós temos sentidos, nós sentimos, nos alegramos, entristecemos-nos, ficamos contentes, ficamos tristes, enfim, nós temos sentimentos. E os sentimentos são muito volúveis, são passageiros. Ora estamos contentes, ora não, de acordo com as situações. E é interessante que nós temos que fazer com que no nosso próprio sentimento, nosso Senhor seja o nosso rei. No centro do nosso coração deve estar ali, sentado num trono, Jesus Rei. Mas como, Padre? Muito simplesmente. Quando nós temos um sentimento que não é bom, que nós sabemos, pela nossa inteligência, que ofende a Deus, nós temos que imediatamente adequar esse sentimento àquilo que nosso Senhor quer de nós. Exemplo, se alguém nos faz um mal, e nós sentimos raiva, ódio pela pessoa, imediatamente nós temos que lutar contra aquele sentimento mal. Ou se nós sentimos inveja de alguém que tem um bem material ou espiritual, nós temos que imediatamente dominar aquele sentimento ruim, coibi-lo dentro de nós. Não dar aso aos sentimentos maus. Quando nós temos uma tentação contra a santa pureza, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa que nos diz algo que nos leva para o mal, que nos conduz para o mal, nós temos que fazer o quê? Que nos seduz. Nós temos que coibir essa força dentro de nós, dizendo para a gente mesmo, esse sentimento não é bom, esse sentimento não é de Deus, e afastá-lo. E aí nós estamos deixando Cristo reinar no nosso coração, no nosso sentimento. Às vezes as pessoas dizem assim, Padre, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo dar o perdão à pessoa. Eu penso, o perdão não está simplesmente no sentimento, ele está na vontade. Se nós esperarmos, sentirmos coisas boas para sermos bons, nós nunca vamos sê-los.
sermos bons. Nós temos que, dentro de nós, fazermos força para sermos bons. E é claro, não é só a nossa vontade que manda, mas é a graça de Deus que nos ajuda, que nos auxilia para que a gente consiga aquilo que sozinhos a gente não conseguiria. Então, nesses 3 aspectos, Cristo deve reinar. Vamos recordar. Primeiro, Cristo deve reinar no quê? Qual o primeiro aspecto? Quem se lembra? Cristo, Ele é Senhor da nossa inteligência. Pela verdade, Ele deve reinar na nossa inteligência. Depois, Cristo deve reinar na nossa vontade. Querermos aquilo que Deus quer e não querer o que Deus não quer. E por fim, nosso Senhor deve reinar através dos nossos sentimentos, no nosso coração. Agora, é interessante que o reino de nosso Senhor, terminando, ele se estabelece de uma maneira muito simples. Vamos pegar aí a página 12. O prefácio da Santa Missa, que antecede a oração eucarística, o cânon desta missa, ele introduz, ele sintetiza bem como é o reinado de Jesus. Como é que se dá esse reinado? Página 12. É o prefácio da festa de Cristo Rei. E a igreja explica bem como é a realeza de Jesus. E diz assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e nossa salvação, que nós sempre em toda parte vos rendamos graças, Senhor Santo, Pai Onipotente e Deus Eterno. Até aqui é comum para todos os prefácios. Agora vem as palavras próprias da festa de hoje. E o prefácio de Cristo Rei diz assim: que ao vosso unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do universo, ungistes com o óleo da exultação, para que na ara da cruz, oferecendo a si mesmo, vítima imaculada e pacífica, realizasse o mistério da redenção da humanidade. Veja, nosso Senhor reina através da redenção. Ele é sacerdote eterno e ele ao mesmo tempo é vítima por nós, no altar da cruz. Então o trono de Jesus, de Cristo Rei, é a cruz. A maneira como nosso Senhor reina é a cruz. Nosso Senhor crucificado, ele está ali sentado no seu trono, vamos dizer assim. Da cruz nosso Senhor atrai todos os corações. Nosso Senhor mesmo tinha dito: quando for exaltado da terra, quando for levantado, eu atrairei todos a mim. E submetidas ao seu império todas as criaturas, entregasse a vossa imensa majestade. Majestade de quem? A quem está se referindo aqui? Um pouquinho antes ali, na segunda frase. Senhor Santo, Pai Onipotente, Deus Eterno. Ao Pai Onipotente, né? Ao Pai Onipotente, ao Deus Eterno. Então, entregasse ao Pai, a sua majestade, um reino eterno e universal. E aí vem, como esse reino? Reino de verdade e de vida. Reino de santidade e de graça. Reino de justiça, amor e paz. Esse é o reino de nosso Senhor. Se nós achamos que talvez seria melhor reinar a modo dos reis da terra, nosso Senhor, por exemplo, pela espada, isso nunca vai acontecer. Nosso Senhor é rei e ele reina assim, sendo o Senhor da vontade, da nossa inteligência, dos nossos afetos. Em um reino de santidade, graça, justiça, amor e paz. Portanto, peçamos nessa festa de Cristo Rei, que nós deixemos, que nós façamos Cristo reinar, que nós entronizemos nosso Senhor Rei na nossa vida, através da nossa inteligência, buscando a verdade. Em outras palavras, buscando nos adequar os nossos princípios, as nossas convicções ao ensinamento da Santa Igreja, da sã doutrina. Depois, deixamos Cristo reinar, entronizemos Cristo fazendo a sua vontade, realizando o seu querer e sendo Senhor dos nossos afetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.